Fala, gente! Bruno Loureiro falando aqui, colado na videira. E se você está aí é porque você também está colado na videira. E nós vamos junto aqui fluir em mais um vídeo, em mais um papo aqui sobre fé. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Seja você onde quer que você esteja, no horário que você estiver aí, vamos bater esse papo junto. Eu estou com um grande amigo meu aqui hoje, Rodrigo Sansão. Ô, Brunão, bom demais estar com você aqui, mano. Obrigado pela oportunidade, né? É um prazer a gente bater esse papo aqui hoje. E eu quero também dizer que é um prazer estar com você que está nos assistindo, né? A gente tem que falar com a nossa audiência. Eu tenho alguns recados para você. Primeiro recado, se inscreva no canal, curte, comenta esse vídeo, porque a gente quer alcançar muito mais vidas e você pode estar conosco nessa missão. Além disso, talvez você já saiba ou não, 8 e 8, todos os dias você tem live no Instagram, ao vivo, para que você seja alimentado pela palavra, comandado pelo nosso queridíssimo Bruno Loureiro. Né, Bruno? Tamo junto, colado na videira. É um prazer estar aqui. Eu chamo ele de o Sansa. O Sansa tá aqui, um jovem de 23 anos, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre graça, entendendo a graça de Deus. Assunto bom, né? Cara, muito bom tema, viu? É um tema realmente que as pessoas precisam cada vez mais, né? Entender, que as pessoas precisam conhecer sobre isso. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Bora lá? Bom, a graça, eu estava pensando aqui antes da gente fazer essa gravação pro pessoal, como se fosse um vírus no sistema assim, sabe? Para a gente entender a graça de Deus, eu preciso antes entender qual problema eu tenho. Para você entender a graça, é necessário entender que existe um problema antes. Pode. Mas qual que é o problema que eu tenho? Existe um problema que na Bíblia é chamado de pecado. É como um vírus dentro do nosso sistema, sabe? Então, para a gente entender a graça de Deus, primeiro eu preciso saber qual é esse problema que eu tenho. Então, o Deus da graça é um Deus que salva, entendeu? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, me salva do quê? A Bíblia diz que Deus nos salvou de uma morte eterna. Então, me salvou como? Por mérito ou por graça? Por graça. Não é? O apóstolo Paulo, ele disse assim, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, um dos versículos mais assim chaves assim para você entender a graça de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano tem essa falha chamada pecado, eu, você que está aí do outro lado, que é como um vírus nesse sistema nosso. E somente Deus pode nos livrar desse vício, desse vírus. Exatamente. E a gente precisa, primeiro de tudo, Brunão, também de humildade para entender que assim Deus vai nos conceder a graça. Sim. Que a Bíblia vai dizer que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a gente precisa dessa humildade. Mas o que eu queria saber de você é, o que é graça? Graça é um favor imerecido de Deus para nós, que está totalmente ligado à salvação eterna, que essa é dentro do cristianismo a proposta é essa, é a salvação eterna. E a gente não tem o que a gente faça para merecer essa graça. É o que Cristo fez por nós. Então é como a graça de Deus é entender o resgate que Jesus fez sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre todos aqueles que se entregarem para Ele, todos aqueles que dizerem, eu quero essa salvação, todos aqueles que dizerem, eu quero esse Salvador que me salva, é o primeiro passo para começar a experimentar a graça de Deus. Então é um favor imerecido. E dentro dessa graça de Deus, a graça nos transforma. Então a graça ela vem para também, num primeiro passo é a salvação e no segundo passo, enquanto nós vivemos nesse mundo, é transformar o nosso coração. Então se você dizer assim, o que é a graça? É uma transformação genuína. É um novo coração, é um novo espírito, como Ezequiel na Bíblia diz, Deus através de Ezequiel. Chegará um dia que eu darei um novo coração e um novo espírito. Mas o primeiro passo para entender a graça de Deus é entender o quão perdido nós estamos. E quão perdido nós estamos perante ao próprio Deus. Sim. Tem um versículo muito forte na Bíblia, Sansa, que assim, eu demorei muito tempo para entender. Mas antes de Cristo, antes dessa graça que Cristo nos dá, que é a salvação, Deus só tinha a ira sobre nós, por conta das nossas falhas. Ou seja, nós saímos de viver debaixo da lei, mas agora vivemos
ou melhor, podemos viver quando eu aceito essa graça, quando eu resolvo conhecer cada vez mais. E um ponto muito importante, Brunão, é que a Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça. Ou seja, a graça ela é progressiva. Eu preciso cada vez buscar mais e me encher mais dessa graça que Deus nos entregou e nos entrega até hoje. Exato. Exatamente. A salvação, ela é imediata a partir do momento que a pessoa decide, eu quero a graça de Deus. Então a primeira coisa, você é salvo. Acabou. Você crê no que Jesus fez há 2000 anos atrás, você é salvo. Agora, a partir disso, você começa a ter esse crescimento, que é essa transformação. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, Tiago, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, dá o passo e Deus dá o... Então, a gente tem que buscar essa graça. Perfeito. Inclusive, essa parte, você trouxe uma palavra muito boa, que é de aproximar. A Bíblia diz justamente isso, aproxime-nos, ou seja, a Bíblia nos pede para que a gente possa nos aproximar do trono da graça. Então aí a gente tem uma lição muito importante que é, a graça não só vem até mim, ela foi concedida, mas eu também preciso colocar o pé. Ou seja, é como Pedro, que estava dentro do barco, e para viver o milagre, ele precisou colocar o pé para fora do barco. Sim. A Bíblia é muito clara, fé sem obras é morta. Então, para eu viver a graça de verdade, eu também preciso buscar ela, me aproximar cada vez mais dela. Exato. Então, nesse sentido, quanto mais a gente buscar Deus, mais a gente vai experimentar a graça dele. Agora, qual que é o ponto? Isso é o que difere, inclusive, a nossa fé de várias outras. Porque em várias religiões, o ser humano tenta fazer algo para chegar até Deus. O ser humano pensa que eu vou fazer essa oração, eu vou chegar até Deus. Eu vou fazer isso, eu vou chegar até Deus. Na graça ensinada pelo Cristo, na graça proposta por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ela não tem o que a gente faça para não receber a graça. Sim. Você entendeu? Sim. Justamente é o favor imerecido, né? Então Jesus ele pagou o preço por nós para que pudéssemos viver hoje esse tempo de graça, porque antes não era possível, né? Mas graças a Deus não foi de graça, mas foi através da graça dele que a gente recebeu esse novo espírito, né? Essa nova forma de viver, esse novo lifestyle, vamos dizer assim. Sim. E uma das coisas que eu vejo que é um bloqueio para experimentar a graça é a questão do mérito, sabe? A gente vive numa cultura do mundo que a gente aprendeu que para ter algo você precisa fazer algo. Sim. Então eu preciso, né, para você crescer na tua carreira, você precisa trabalhar muito. E por mérito, você vai receber um aumento. Por mérito, você vai receber um presente do seu chefe. Por mérito, você vai ser promovido e etc. Mas quando a gente fala de graça de Deus, não há o que a gente faça para receber. A gente recebe pela fé, mediante o que Jesus fez. Então, mas eu fico pensando aqui, alguém que pode estar assistindo a gente, Bruno, pode pensar assim, na minha vida, tudo que eu conquistei foi por mérito. Que é o que você falou, eu conquistei uma grande carreira porque eu trabalhei muito. Eu conquistei o meu casamento porque eu faço tudo aquilo, né, necessário para ter um casamento próspero. Como essa pessoa que está nos assistindo, que talvez viva assim, que viveu tudo por mérito, como ela receber de fato a graça de Deus, sabendo que é algo que não necessitou mérito? Cara, eu vejo que oração. Oração. Sabe, entender o conceito bíblico do que é graça, né? Então, todos carecem da glória de Deus, né? Como Paulo escreveu aqui para os romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O primeiro passo é eu entender que eu preciso disso, que eu preciso da graça, e dizer para Deus para quebrar toda a crença de mérito na minha cabeça, no meu coração, porque eu quero experimentar. Se realmente é algo, é como um presente que eu não faço nada para receber, então eu quero ter a liberdade de receber esse presente, entendeu não? Sim. Então, vejo que é isso. Ou seja, pedir para Deus, né? Pedir para Deus. Muita coisa que a gente deixa de viver é porque a gente não está pedindo. Ou então está pedindo errado, né? Sim. Está pedindo para os próprios prazeres. Sim. Então fica uma dica para você. Quer viver cada vez mais em graça, né? De graça em graça, podemos dizer assim. Peça para Deus isso. Peça para que Ele realmente possa te conceder isso.
porque aí você sim pode viver dessa forma, né? Uma vida abundante perante a presença de Deus. Sim. Outro ponto que você pode fazer e deve fazer é conhecer o Deus da graça. Conhecer a Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? Através da Bíblia. Como que eu me conectei com Sansão? Deixa eu contar para você aqui. Como é que eu me conectei com esse jovem? Esse jovem falou um dia para mim, a gente se conheceu fruto de um trabalho que a gente ia fazer, que começamos a fazer, e ele falou, Bruno, eu quero aprender a Bíblia. Eu quero aprender. Quero aprender mais a Bíblia. Eu sei alguns versículos e tal, mas eu quero aprender mais. Sim. Aí aquilo falou, meu, com certeza, conta comigo, vamos andar junto. E a gente começou, né, a se conectar ali estudando a Bíblia. Então, por quê? Porque quando você estuda a Bíblia, você conhece o Deus da graça. Então, para você entender mais da graça, precisa conhecer esse Deus. Ver esse Deus agindo. Na Bíblia a gente vai ver Deus da graça agindo. E o primeiro passo, que é isso que eu queria muito que você ficasse nesse vídeo, sabe? É o perdão. Por exemplo, o nosso testemunho ele é público, todo mundo sabe. Você conhece também no meu testemunho, no meu casamento, por exemplo. Onde eu, antes de conhecer a Cristo, eu traí a minha esposa. Né? Eu fiz coisas que eu não deveria ter feito no meu casamento. Mas pela graça, Deus me perdoou, tratou do coração da Bruna, minha esposa, colocou o perdão na boca dela para me perdoar e restaurou o nosso casamento. Mas eu não... Sabe, é claro que depois que eu contei toda a verdade para a Bruna e ali foi o primeiro passo para a restauração, é claro que a gente se cuidou, a gente foi buscar ajuda para ter a restauração. Mas a graça de Deus entrou antes, de fato, do que a gente fez para restaurar o nosso casamento. Então, a graça de Deus, ela, como o Subirá diz, ela nos capacita. Ela é capacitadora. E eu creio muito nisso, sabe? Então, Deus me perdoou. Deus perdoou, deu esse entendimento do perdão para a Bruna, minha esposa. E, pela graça, Ele restaurou o nosso casamento. E essa graça nos moveu para correr atrás da nossa cura, entendeu? Exato, e aí a gente fica, Bruno, numa situação, por exemplo, Deus te livrou disso, a graça chegou primeiro, como você bem disse, mas você decidiu não viver mais nisso. Exato. Como você falou, a força capacitadora. Ou seja, a mesma graça que te livra do pecado é a graça que permite que você não peque mais. Não peque. Porque, cara, é isso que... E aí, é muito bom você ter falado isso, porque existe um conceito da hipergraça, né? Quer falar da hipergraça? A hipergraça... O que é a hipergraça, Sansa? A hipergraça é o que se vem pregando por aí, né? Por algumas pessoas, enfim, em alguns locais, mas o nosso foco aqui não é apontar o erro, mas apontar o caminho. Sim. Certo? Boa. Então, a hipergraça fala como se fosse assim, já que Deus vai me perdoar, já que Deus me deu graça, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Só que, como a gente já falou aqui, a mesma graça que Deus te entregou para te tirar do pecado é a graça que vai te manter fora dele, longe dele. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então a gente precisa cada vez mais nos encher da palavra de Deus para que a partir disso eu tenha um novo coração e com um novo coração eu não volto mais para onde eu saí. Perfeito. Que foi justamente o que você fez. Perfeito. Mas aí, e quando a pessoa, né, fala assim, mas eu não consigo sair, é porque ela não experimentou ainda a graça de Deus, Sansa. Mas o que fazer nesse caso? Cara, se tem alguém ouvindo e que está nesse lugar, você precisa clamar a Deus, cara. Porque uma pessoa clamar essa salvação, sabe? A salvação pela graça. Então, porque, cara, eu sei do que Jesus me perdoou. Eu sei do que ele me salvou. Ele me salvou do inferno que eu vivia. Cara, então não tem como eu não viver de acordo com a vontade, sabe, com o que ele ensina. Claro que a gente falha, e sempre vai haver o perdão, mas só que falhar nos mesmos erros, isso não cabe mais para nós. Porque a gente não quer mais seguir a vida. Eu quero uma nova vida com ele. Sim. Que é isso que ele nos dá. É uma nova vida. Então, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Então, eu creio que se a pessoa não consegue ainda, se ela está nessa hipergraça, é porque ela ainda não experimentou a verdadeira salvação de Cristo. Porque quem experimenta como você experimentou, como eu experimentei, não tem como continuar na mesma vida. A vida é nova, é outra vida. Outra vida.
E é outra vida que eu não quero mais, como a gente já disse, voltar a viver aquilo que eu vivia, voltar a viver no pecado. Eu já entendi que estar na presença de Deus é muito melhor do que viver os prazeres desse mundo, né? Aí sabe o que eu vejo? Na Bíblia mostra o tempo todo multidão seguindo Jesus e discípulo seguindo Jesus. Qual a diferença de multidão para discípulo? Multidão só estava ali querendo saber o que Jesus ia fazer. Ou se beneficiar ou assistir de plateia. Discípulo não, discípulo quer aprender com o mestre. Discípulo quer... Lembra quando em Mateus capítulo 6, que o discípulo chega para Jesus e fala, Jesus, nos ensina a orar. É o melhor pedido. Não falou assim, Jesus me ensina a pregar, Jesus me ensina a curar, Jesus me ensina a viver essa hipergraça. A viver essa hipergraça, me ensina a fazer milagres. Não, me ensina a orar. Muito bom, você me perguntou, eu acho que é isso. Nós precisamos aprender a orar para experimentar a graça. Conhecer a Deus, o Deus da graça, e aprender a orar. Porque orando que eu vou conhecer o Deus da graça. O que você falou, muito magnífico, Brunão, porque além dessa questão do discípulo e multidão, que a multidão quer aquilo que Jesus faz, o discípulo, ele quer estar perto de quem Jesus é. Muito bom. Então, assim que realmente eu vou conhecer a Deus, lendo a Bíblia, orando, porque senão eu só vou querer os presentes que ele pode me dar, que um dos presentes é a graça. Só que não adianta eu até querer a graça, mas eu não querer conhecer aquele que dá a graça. Exato. Então, mais importante do que o que Deus faz é aquilo que ele é. Um outro ponto de barra, né, esse barra muito bom, esse versus de multidão e de discípulo, é que a multidão, ela assistia Jesus em um lugar específico, mas o discípulo caminhava com ele em todos os lugares. Ou seja, o discípulo estava sempre com ele. Essa é boa, né? Essa é boa, muito bom. Em todos os lugares. No deserto, na casa de Marta e Maria, onde Jesus estava, os discípulos estavam. Na tempestade, no momento que não tinha tempestade. Ou seja, na melhor fase, na pior fase, os discípulos estavam lá. Porque eles entenderam que eles estavam com Jesus, independente da situação. Eu aproveito também para declarar, né? A gente quer que declarar também sobre a sua vida. Amém. Que independente daquilo que você está passando, seja bom ou ruim, Jesus está com você, Deus está com você. Ele está estendendo, né, a mão dele para que você tenha certeza que você não está só. Ainda que você creia sozinho, assim como Jairo creu, ainda que você creia sozinho, Deus está com você. Né, Bruno? Amém, é verdade. Salomão, né, que teve tudo aqui na terra, o homem mais próspero de toda a terra, no final da vida dele, ele disse lá em Eclesiastes, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. A conclusão da vida dele. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém. Mas como é que eu vou temer a Deus e guardar os mandamentos dele se eu não entender quem Deus é e a graça dele, que me salva de todos os meus pecados? Amém. E que transforma o meu coração. Então, assim, eu espero muito que você que está aí do outro lado, independente do que você esteja vivendo, faça uma oração e fala, Deus, eu quero experimentar mais da tua graça. Deus, eu quero entender mais essa tua graça, porque não há também como a gente explicar como 1 mais 1 é igual a 2, sabe? Você precisa clamar a Deus, e Deus deseja, sabe? De ver um povo clamando Ele, desejando Ele. E não tem problema do jeito de você falar, do jeito que você tá, você simplesmente manifesta para Ele esse seu desejo. E você pode ter certeza que você vai testemunhar. Eu agora estou começando a experimentar a graça de Deus. Porque a gente está só começando, jovem. Sim, tem muita caminhada. É lógico. Tem ainda a eternidade, né? Nova Jerusalém. É lógico. Muito bom, Sans. Eu coloquei aqui como aplicações práticas, assim, né? De como experimentar mais dessa graça. Comunhão diária. Eu coloquei comunhão diária com Cristo através da meditação bíblica. Oração e comunhão com outros irmãos na fé. Isso aqui é muito importante. É ou não é? Esse, Brunão, é muito importante. Por quê? Se você percebe, nós somos parecidos com quem a gente anda. Exato. Então, com quem você está andando hoje? Você está andando com pessoas que vivem essa fé, que já vivem debaixo dessa graça de Deus. Então, esse conselho do Bruno, para que a gente viva uma aplicação diária, é muito importante. Esteja em comunhão com irmãos, né? Ou seja, com pessoas que realmente
possam te mostrar e você possa ver e se inspirar como é viver debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra de Deus. Muito bom. Sabe uma coisa que me veio agora muito forte, cara, como uma evidência se eu estou experimentando a graça ou não? É se eu estou com raiva do pecado que eu cometo. Né? Essa já é uma evidência. O sentimento de raiva da minha falha, por exemplo, tratei mal a Bruna hoje, vamos lá, falei algo errado, tipo assim, subi o tom e não deveria ter feito isso. Passam os segundos, eu tenho que ter raiva dessa minha atitude. Raiva no sentido, não nem negativo, no sentido de que vai me destruir, não, pelo contrário, vai me levar a me arrepender e pedir perdão para Deus e experimentar a graça dele. Para não voltar, vai lá e pede perdão para ela. Então, a evidência de que eu estou vivendo na graça, é quando você começa a ficar incomodado com as suas falhas. Porque se eu não estou incomodado com as minhas falhas, talvez eu esteja vivendo nessa hipergraça que você falou. Exatamente. Agora, se eu estou incomodado com as minhas falhas como ser humano, e todo ser humano é falho, todo ser humano tem pecado, se eu estou incomodado é um bom sinal de que eu estou caminhando com Cristo. E em Cristo, na comunhão diária, Bíblia, oração e andando com outros irmãos na fé, isso vai fazer com que você seja transformado ao ponto de não falhar mais nesse erro que talvez você ainda esteja cometendo. Sabe, ele me tirou de uma escravidão de pornografia assim absurda, Sansão. Eu nem sei aqui de fazer as contas de cabeça, mas eu estou falando assim de 14 anos de idade até 30 anos de idade. Sim. Sei lá, 15 anos, escravo, sabe? Não passa um dia sem consumir pornografia, né? Eu não julgo ninguém que faça isso, mas eu clamo misericórdia a Deus para que você seja liberto disso, para que você seja salvo disso pela graça. Então, Deus deseja tirar você dessa caverna porque Ele me tirou dessa caverna e já tirou milhares de pessoas. Então, e aí, cara, quanto mais você vai experimentando dessa graça de Deus, mais você se engaja para viver com Ele. Mais você fica livre para viver com Ele. Porque você acaba vivendo aquilo de uma forma tão genuína, 100%, que você não quer mais o outro lado, vamos dizer assim, né? Você não quer mais os prazeres do mundo, mas você quer viver debaixo da graça de Deus. Não é não por não. Tipo assim, você não quer mais, você não consome mais pornografia? Não, mas não é não por não. Não, porque eu já encontrei. Porque você já encontrou o caminho. Um Deus que me salve. O caminho, a verdade e a vida. Quem encontra o caminho, a verdade e a vida. Pena que eu não sei fazer aquela Libras, como é que fala aqui? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pena que eu não sei fazer o gesto aqui, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Prazer estar com você aqui, viu, Santos? Bom demais, Bruno. Que bate-papo, viu? E uma coisa que eu estava lembrando esses dias. A gente tem o mesmo sobrenome, né? Não o Sansão, o Gomes. O Gomes, é verdade. Tinha esquecido. Então, isso traz, vamos dizer assim, uma conexão, né? É isso aí. Uma conexão, mas você também está conectado com a gente, não com sobrenome, mas é porque você está colado na videira. Muito bom esse bate-papo aqui. Eu quero deixar um recado para você. Posso? Se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, porque a gente está fazendo isso aqui para Jesus e a gente espera que você possa conectar. Não esquece também que a gente tem live às 8h08 no Instagram, @colanavideira. Vai lá, todos os dias você vai ter uma palavra de Deus para se alimentar. Não é isso, Bruno? É isso aí. Um beijo no teu coração, tamo junto, colado na videira e até o próximo vídeo. Seja sempre bem-vindo por aqui. Tchau.